Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e eu estou fazendo uma série de vídeos de resumo capítulo a capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E esse livro é dividido em 4 sessões e a sessão anterior tem 5 capítulos e nós já terminamos e nós estamos indo então para a segunda sessão, que é chamada de livro 2. E hoje eu vou fazer a resenha, então, do capítulo 1º do livro 2, o capítulo As Concepções Concorrentes de Deus. Confere aí. Se você é cristão, você não precisa entender que todas as religiões do mundo estão erradas em tudo o que dizem e o cristianismo certo. Na verdade, ser cristão significa, então, entender que naquilo que essas religiões são diferentes do cristianismo, o cristianismo está correto e essas religiões erradas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que existam várias religiões, e realmente existem, que dizem que existe vida após a morte. Nisso elas estão certas, porque o cristianismo também diz que existe vida após a morte. Agora vamos supor que essas religiões digam que depois que o homem morre, ele vire pó estelar. Opa, nessa parte o cristianismo está correto e essas religiões que dizem que você vira pó estelar, erradas. Deu para entender? Inclusive, essa é uma dica minha que eu vou dar agora, minha Kelly. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque que reúne alguns relatos de religiões ao redor do mundo e essas religiões têm muitas concepções muito parecidas com a do cristianismo. Vale muito a pena ler, tá? Para você entender melhor, o Lewis dá a seguinte ilustração. Na aritmética, só existe um resultado correto para a conta, mas existem alguns resultados que são aproximados a esse resultado correto. Da mesma forma, existem religiões que estão mais próximas da verdade do que outras. Como nós estamos tratando das concepções concorrentes de Deus, existem algumas divisões que separam então essas concepções. E a primeira grande divisão é entre a maioria que crê em algum tipo de Deus, né, de algum tipo de criador, e a minoria que crê que não existe nenhum tipo de Deus. Nesse ponto, o cristianismo se alinha com a maioria. A próxima grande divisão diz respeito àqueles que creem que Deus está além do bem e do mal, e esses são os panteístas, e aqueles que creem que Deus é bom e que ele toma partido do bem contra o mal. Nesse ponto, o cristianismo se alinha a esses que acreditam que Deus é bom e que ele toma o partido do bem. Existe um aspecto dessa divisão, então, que os panteístas acreditam que Deus tem tanto a ver com o universo que é quase como se ele fosse o próprio universo, né? Só que o cristianismo acredita que Deus ele está fora do universo, mas ele colocou muito de si no universo, da mesma forma que um pintor coloca muito de si numa obra, tá? Então, o universo revela muito a respeito de Deus, da mesma forma que uma obra de pintura revela muito a respeito do pintor, suas ideias, suas concepções de mundo e etc. Então, se você não levar essa distinção entre bem e mal a sério, você pode sair dizendo que qualquer coisa nesse universo faz parte de Deus. Mas a gente viu que existem muitas coisas más no universo e que Deus é bom, de forma que ele só pode estar separado do universo, ok? E um panteísta, então, poderia virar para uma pessoa que está com câncer e falar assim, olha, se você puder ver isso de uma perspectiva divina, você entenderia que esse câncer aí também é Deus. E o cristão diria, você tem que ficar calado, não fala essas bobagens. Nesse ponto a gente se depara com uma pergunta. Se Deus é bom, por que o mundo desandou? E de onde a gente tirou essa noção de justo e injusto para a gente entender que o mundo desandou? A gente só pode dizer que uma linha está torta se a gente tiver noção do que é uma linha reta. Da mesma forma, se o universo não tem sentido, a gente não teria como descobrir que ele não tem sentido. Do mesmo jeito que, se no universo não houvesse luz
e nenhuma criatura com olhos, ninguém saberia que o universo é escuro. E então a palavra escuridão perderia o sentido. Bem, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 1º da segunda sessão, do segundo livro do Cristianismo Puro e Simples. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para o resumo dos próximos capítulos. Até mais!